E agora a gente vai ler as perguntas. Eu hoje de um jeito diferente. Vamos ver o Arthur aqui. Ah, o Arthur, tem que atualizar lá. Atualiza lá. Primeiro para nós. Aí, vamos lá. Vamos responder? Se eu tenho carteira... O Rafael, obrigado, Rafael. Ele mandou R$5. Se eu tenho a carteira assinada com valor alto e sofro um acidente ou fico inválido, como me aposento? Existe uma regra isso? É fácil, não é fácil? Como é que funciona isso? Rafael, primeiro lugar, né? Quem tem carteira assinada tem direito a receber benefício no INSS. Sofreu um acidente. Primeira coisa, a empresa vai pagar 15 dias, como eu tinha te falado, e vai te encaminhar para o INSS. No INSS, ele vai passar por uma perícia. E nessa perícia vai ser avaliado se esse acidente ele gerou uma incapacidade temporária, né, ou definitiva, né? Se for temporária, o INSS vai dar um prazo para ele receber, né, o benefício e vai dar alta para ele. Se ele ficar inválido, ele provavelmente vai se aposentar por invalidez. E aqui eu tenho uma notícia triste. Hoje, com a reforma da Previdência, por incrível que pareça, e nem nós advogados acreditamos, quem ganha benefício por incapacidade temporária recebe mais do que aqueles que se aposentam por invalidez, porque a forma de cálculo é feita diferente. Isso é muito importante as pessoas saberem. Mas muito não é para proteger os Sim, isso é uma discussão. Essa discussão, Leandro e Rafael, explicando o que acontece antes da reforma, quem se encostava, que é o chamado auxílio-doença, né? Por incapacidade. Isso. Hoje se fala auxílio-doença por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, que é o chamado encosto, né? Que as pessoas falam, ganha 95% daquela média. Lembra aquela média que eu te falei de 94 até um mês antes da aposentadoria? E até 2019, quem pedia a conversão, sair do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, recebia 100% da média. Com a reforma, não é feito mais esse cálculo de 100% dessa média. É feito o cálculo como se fosse uma aposentadoria pelas regras de transição, que em vez de ser 100%, é 60% da média, mais 2% cada ano de serviço. É uma coisa muito difícil até da gente entender essa forma de cálculo. Mas eu deixo aqui uma esperança para vocês, para nós brasileiros, né? Que essa questão está sendo discutida em Brasília. O Painho agora vai resolver isso aí. Tenho certeza disso. E se Deus quiser, vai ser revertido essa decisão, né? Vai ser modificada essa lei da reforma para voltar a garantir os 100% da média, né? Porque não tem como a pessoa que está em auxílio-doença por incapacidade temporária ganhar mais do que uma pessoa que ficou inválido, né? O caso do Rafael, ele vai correr da aposentadoria por invalidez, com certeza. E aí ele tem que procurar um advogado. Ele tem que procurar um advogado previdenciário para orientar ele nessa situação, né? E depois tem também uma outra situação que poderia também ser aplicada para o Rafael, que seria o quê? O Rafael, ele fica um tempo recebendo auxílio-doença, tá? E numa das perícias, resta constatado a redução da capacidade laborativa dele. O que é isso? Ele não tem, a conclusão do perito do INSS, que ele não tenha mais condições de voltar a trabalhar naquela mesma função, que ele vai ser realocado em outra função na empresa, tá? Ele vai ganhar o tão chamado auxílio acidente do trabalho, que é o vulgo pecúlio que as pessoas falam, que é o quê? 50% do salário que ele recebia de auxílio-doença. É cancelado o auxílio acidente, o auxílio-doença por incapacidade temporária, e começa-se a pagar, pela redução da capacidade laborativa dele, pagar metade do salário, metade da média desse salário dele,
Metade do auxílio-doença que ele recebia até ele se aposentar. Então, ele recebe o quê? Ele vai trabalhar e vai receber aquela indenização do INSS, que é o chamado auxílio-acidente. Ô, ser advogado não tem como. Coloca outra pergunta aí, ó. Procura Complicado, advogado, né? Senão não tem como. Vai entrando. Carlos mandou R$2. Qual o maior erro que os aposentados cometem? Tem um erro aí, assim, que seja o maior de todos, assim, que... Olha, primeiramente, colocar fora os seus documentos, né? Esse aí ganha de Esse ganha praticamente. O segundo é encaminhar os seus benefícios direto no site, sem ter todo esse cuidado de avaliar, baixar o CNIS, verificar suas informações, está tudo certinho, né? E aí procurar uma ajuda de um profissional habilitado para conferir se está tudo certo. Porque depois de concedida a aposentadoria, muitas vezes não se volta atrás. Não tem como pedir revisão, porque a pessoa já juntou a documentação que não poderia no INSS. E está lá, o advogado não pode apagar. O advogado, que é especialista na área, ele tem várias estratégias, segundo a lei, para garantir o melhor benefício para o cliente. Às vezes, está lá no site do INSS, na simulação, a pessoa tem direito a se aposentar, pela uma das regras de transição. Mas se ele fizesse o estudo certinho, ele poderia ter direito a todas as regras. Ou uma regra mais vantajosa e ganhar mais. Isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Primeiro se aposentar e depois procurar um profissional para revisar. Vamos para a próxima pergunta, então. Não jogue seus papéis fora. Não Guardem, joguem. contrate E os um container. Ah. O João comprou. Sim, porque tem que contratar o container, não tem? Porque é muito papel, né? R$4 o João mandou. Obrigado, João. Raquel, como guardar... Olha, ó. Como guardar os documentos antigos para aposentadoria? Porque isso é um problema também, porque esses papéis se apagam, não se apagam? Sim, tem que cuidar. Eu tive uma experiência. Para quem não sabe, eu moro em Eldorado, tá? Eu estava em casa quando ocorreu a enchente. E uma das coisas que eu cobrava muito dos meus clientes era como que eles não guardavam os documentos. Eu tenho um cliente que tem uma história muito impactante. Ele era contador e ele guardou os carnês dele dentro de um barco. E quando ele foi encaminhar a aposentadoria, faltava exatamente aqueles períodos de contribuição do carnê. E eu me lembro de ter cobrado dele, mas como? Tu, contador? Como? Tu, contador, guardou num barco e afundou. E hoje eu me arrependo profundamente. Estou aqui me retratando para esse cliente publicamente na internet, porque eu também sofri essa causa. Mas a primeira coisa, como uma advogada especialista, eu corri na casa para buscar os documentos para salvar, né? A minha casa, graças a Deus, tem 2 pisos e não foi até o 2º piso, né? Então, consegui salvar meus documentos. Mas, gente, tem que guardar os documentos antigos. Se verem, por exemplo, que os contra-cheques, eles estão se apagando, tira foto, né? Escaneia, pede para alguém da família escanear, sabe? Mas hoje em dia até o papel do seguro-desemprego é importante. Mas tem documentos que tu não consegue reaver, entende? A carteira de trabalho. Imagina quantas pessoas dessa enchente aí perderam vão documentos. ter problemas. A gente já está tendo problemas com isso. De não ter os documentos, porque na enchente destruiu tudo. Hoje... E nós estamos... Pessoal, nós estamos com... tá chovendo de novo já. 3 dias, né? Tá chovendo aqui 3 dias. 3 dias. Já tá começando a nós já estamos, né? com medo, já estamos assim, ó. Não passa uma agulha mais, tá? Vamos se cuidar, gente. E vamos se cuidar, que o bagulho também é tenso aqui. Vamos guardar os documentos. Tem mais uma pergunta ali, né? Vamos lá. A Grace mandou R$10. Obrigado, Grace. O dinheiro... essa aí é boa. O dinheiro descontado indevidamente dos aposentados tem alguma chance de ser devolvido? O que a senhora acha? Sua opinião. Olha, é Grace, né? Grace,
eu acredito que a senhora está falando sobre esses descontos que têm sido feitos em folha de pagamento, né, das associações. Eu acho que é né? o último golpe que teve, o mais recente. O que eu posso dizer, tá? Quem está entrando na justiça para solicitar esse recebimento desses valores indevidamente de forma até em dobro, está ganhando. Então, mas já estão entrando já? Já tem várias ações. Já tem ajuizadas, várias. Sim. E está sendo decidido de forma bem positiva. Eu não acredito muito que eles vão por livre e espontânea fazer vontade. isso administrativamente para todo mundo, tá? Mas eu acredito sim que judicialmente eles vão ter que devolver. Então, porque bomba. Isso é um direito do advogado, do cliente, né? De todo aposentado e pensionista, né? Bomba. Ó, estão entrando na justiça e já está tendo algumas decisões positivas. Quem teve seu dinheiro roubado agora, nessa questão do país, que a gente não pode falar muito aí, tá? Corre, urgente. Se deixar para daqui muito tempo, eles vão dizer que, não, demorou demais. Tem que cuidar, porque pode reaver nos últimos 5 anos, né? Então tem prazo. Porque é 5 anos claro, que tem? Tem que reaver dentro de 5 anos. O que acontece, tá? Esses descontos indevidos têm sido feitos nos 2 últimos anos, que eu tenho visto para os clientes. Dentro do site Meu INSS, tá? Na mesma forma onde vai ter acesso ao extrato do CNIS, que é aquela informação que a gente deu no início, tá? Para baixar aquelas informações previdenciárias, logo que abre o site, existem alguns ícones, que são os quadradinhos que a gente enxerga ali na página, onde fala pesquise sobre os descontos indevidos. A pessoa pode clicar ali que o próprio site informa se foi feito descontos indevidos ou não. Eu não acredito muito naquele ícone, tá? Eu vou lá no extrato de pagamento e coloco nos últimos 5 anos o período para buscar, né? Os pagamentos dos últimos 5 anos de todos os meus clientes. E confiro mês a mês para ver se foi descontado ou não. Essa é a dica que a gente pode dar para conferir. E sim, né, Graci? Se você foi uma pessoa que foi impactada com esse golpe, sim, procura um profissional habilitado que ele vai te orientar como é que faz para buscar judicialmente esses valores. Tá, tem mais uma pergunta ali, deixa eu agradecer. A Magda mandou R$5, ela escreveu no chat aqui, eu vou ler para ti, ó. Tá? Como procedo para saber se os cálculos da minha aposentadoria estão corretos? Para saber se o cálculo da aposentadoria está correta? Ela mandou em 2 vezes. Caso o cálculo da minha aposentadoria esteja incorreto, qual o prazo para regularização do mesmo? Todo aposentado e pensionista tem o prazo de 10 anos a partir do primeiro pagamento, tá? O dia que foi receber no banco. A aposentadoria e a pensão concedida, o INSS, vamos supor, entrou em maio e vai receber agora em junho, hoje, né? Hoje é dia 19. Dia 19 de junho, 18 de junho. Hoje vai ser o primeiro dia do pagamento. A pessoa tem 10 anos, o aposentado ou o pensionista tem 10 anos a partir de hoje, para solicitar qualquer tipo de revisão da aposentadoria. Como eu disse, como é feita a revisão, tá? São 10 anos para revisar e 5 anos para receber. Vamos supor que a Magda espere 5 anos para procurar um profissional para avaliar, né? Todo o processo dela, verificar se as informações estavam no INSS, se o INSS reconheceu todas as informações que ela precisava, ou que ela tinha, né? De trabalho e de contribuição para o INSS, para fazer o cálculo. Tá tudo correto, né? Ou não. Ela pode receber só os últimos 5 anos. Então, se a Magda busca esperar 5 anos para pedir a revisão, ela vai receber... Não, se ela deixar passar 5 anos, tá? Se ela for no 9º ano... Se ela for no 9º ano, ela já perdeu... 4 anos. 4 anos, exatamente. Ela vai pedir só os últimos 5. Desculpa o atrapalho, Leandro. Mas é importante não esperar muito tempo, né? Aquelas pessoas que pagavam mais sobre o salário mínimo, né? Eu tenho casos de pessoas que querem ter aumento, mas pagaram sempre só sobre o mínimo.
E não tem como, a pessoa que pagou só sobre o mínimo não tem como ter aumento da aposentadoria. Não, mas isso aí o Paim vai resolver isso aí. Daqui uns dias ele vai dar uns 50% Será? a mais. Claro, o Paim é bom. Ah, Se tu tá dizendo, né? Vamos aguardar. Que cuidados. O Bolsonaro fez o que não devia ser feito, né? Que eu acho que a reforma da Previdência foi ruim, que eles podiam atacar várias outras coisas, né? Mas, no meu pensamento. Eu acho que teria que ter sido feita uma reforma, eu acho que tinha várias coisas para se resolver, mas aquilo ali é a única coisa que o brasileiro tem. Foi tirado deles. Isso porque o Brasil, a aposentadoria, essa forma de se aposentar, essas coisas, foi tudo tirado dos brasileiros. Na minha visão, foi a partir daí que tu disse que tu não vai mais, que tu acha que tu não vai se aposentar. Não é isso. Eu já tinha isso desde criança, desde novo. Já tinha isso em mim desde novo. É que isso foi a criação, né? Os pais dizerem que a gente não podia depender de ninguém. Isso foi desde mim, desde criança. Sim. Tá? Mas ali em 2020, 2019, quando foi feita a reforma da Previdência, era para ser um outro tipo de reforma. Não era para ser assim, desde o início. Mas fazia muitos anos que estava se falando em reforma. Sim, mas desde o início. De outras campanhas políticas também, né? Mas vamos lá. Desde o início, o Arthur Weintraub, que foi a pessoa, e o Abraham, que fizeram todo o pacote da reforma, era uma outra reforma, não era essa. Foi sendo feita várias modificações. Isso. E o Bolsonaro aceitou. Ele não devia ter aceitado. Para mim, na minha opinião, teria que ser uma reforma que fosse melhor para os brasileiros, e não pior. Vários aspectos realmente foi pior. Então, assim, como muitas vezes eu chamo ele de frouxo, eu vou chamar ele de frouxo de novo, porque ele foi frouxo a reforma da Previdência tinha que ter, né? E muitas pessoas foram enganadas porque era o Bolsonaro dizendo que era boa a reforma da Previdência, foi boa para o Brasil. Não foi boa para o Brasil, porque essas pessoas estão ganhando menos, porque essas pessoas... E o que era para ter sido feito, que era uma outra reforma, que quem quiser vai lá no início lá e veja qual é a reforma, que eu não vou contar para vocês, né? Porque eu vi isso, eu estudei isso desde o início. Era uma outra reforma completamente diferente. Tu ia poder pausar a tua aposentadoria se tu tivesse algum problema, tu ia poder tirar o dinheiro, tu ia poder juntar mais algum dinheiro junto naquele... Era para ser algo tipo uma previdência particular, que tu pudesse controlar, mas que com a garantia do Estado, era algo muito melhor, era algo que era para ser bom, não era para ser ruim, era para o país prosperar, né? Mas o Bolsonaro, né? Fazer o quê? Tem uma controvérsias, né? Mas várias coisas que lá na primeira parte também não eram boas. Várias coisas. Tem uma coisa aqui, ó. A K-Person mandou aqui. Tem como pedir a revisão de descontos de quem já faleceu? Meu pai e meu avô faleceram no ano passado. Tem como isso? Não. Não. Revisão de descontos de quem já faleceu. Teria que avaliar bem certinho qual seriam os descontos, né? Eu teria que ver na jurisprudência se eles estão aceitando esses valores. No teu caso... Normalmente, quem pede é a viúva, né? Por exemplo, se o pai dela faleceu e a mãe dela está viva, pode ser possível. Eu vou ser bem sincera que eu não faço eu não fiz ainda esse tipo de ação judicial, tá? Mas eu posso ver e depois a gente responder para ela. Tá. Mas aí provavelmente esses valores ficam para pensionista receber, né? Sim. Mas nesse tipo de caso específico de processo, eu teria que avaliar o que a decisão do juiz está dando, né? O que as ações judiciais, as sentenças estão decidindo nessa situação. Mas eu acredito que é possível. Pode passar meu número, entrar em contato que a gente vai lá no Instagram, lá da doutora. Isso, me chama lá que a gente verifica o caso concreto. Porque ela trouxe uma questão que é muito importante. Porque
quem teve essas e está recebendo a pensão do marido, é viúva, e aí como faz também? Eu sou viúva. Tem que entrar na justiça comprovando que tem pensão por morte e pedir esses valores. Então, muita gente provavelmente deve estar pensando assim, pode ser que não tenha direito, meu marido, não vai adiantar. Mas entra em contato lá no nosso Instagram, que a gente vai ver bem certinho para ela. Se ela tem direito, a gente fala, tá? Infelizmente, nem todas as perguntas a gente consegue ter resposta na hora, né? Eu até tem que verificar agora, o caso a caso. Até agora tu não me disse se eu ia conseguir me aposentar, né? Mas tudo bem, mas né? aguarda que nós vamos fazer o teu planejamento e daí a gente volta aqui. Nós voltamos aqui para dar a resposta, né? Do teu planejamento e dizer se tu vai conseguir se aposentar para o pessoal saber. Tem uma pergunta aqui, ó. Que cuidados tomar com golpe de prova de vida online ou agendamento de perícia? Que golpe é esse? Sabe que golpe é esse? O que acontece, né? Muitas pessoas recebem. Vários clientes meus me mandam WhatsApp dizendo que receberam SMS para fazer a prova de vida. E ali tem um link. Nesse link, o que acontece? Nesse link vai aparecer para tu tirar uma foto do teu rosto. E aquela questão do golpe que eu te falei, que basta ter a tua impressão, a tua facial para fazer empréstimo. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, tá? Mas a orientação é o seguinte, ó. Nunca clicar em link nenhum com SMS. Quando receber qualquer mensagem de e-mail ou de SMS ou por telefone, sempre acessar o site do meu INSS e verificar se ali eles estão pedindo para fazer o reconhecimento facial. Porque o reconhecimento facial, ele pode ser para a prova de vida ou ele pode ser para mudar o nível. Que ali no Gov existe o nível prata, bronze, prata e ouro, né? Uhum. Que cada nível desse dá acesso a determinadas informações. O ouro dá acesso a todas as informações. A fazer empréstimo, a poder acessar o ECAC da Receita Federal, né? Pode acessar as informações da carteira de motorista. A gente pode baixar a carteira digital de trabalho. A senha Gov dá acesso a muitas informações. Por isso que tem que ter cuidado. Então, qualquer tipo de pedido ou de mensagem, o INSS não manda mensagem. A não ser que a pessoa tenha feito um pedido, né, pelo INSS, mas sempre verificar se realmente é o INSS dentro do site, meu INSS. Nunca em outro meio de comunicação. Não clique em link. Não clique em link nenhum. Que agora eles colocam até rastreador, né? Tem até vírus, eu não sei como é que eles fazem isso. Mas todos os dias a gente está à mercê desses golpistas, né? Então não tem como responder uma pergunta como vai ter segurança, né? Não, tu tem que saber, não, que isso, não te convidei porque tu é melhor. A gente tem os cuidados especiais, né? Então, essa questão da prova de vida é um cuidado. Faça só dentro do site, tá? Dentro do meu INSS ou do Gov. Não adianta, importante. O velhinho, a velhinha que não querem mexer no telefone. Quem não sabe tem que procurar um profissional, um familiar habilitado, um contador da sua confiança, né? Pega uma pessoa aí para ajudar, porque senão nós estamos no o país do golpe. E aí no país do golpe precisa tomar cuidado, não tem muito o que fazer, porque senão não tem como a gente não ter que contar com a ajuda de outras pessoas de confiança, né? E tem um golpe aqui que é o do empréstimo consignado, não solicitado. Isso aí também tem com a senha do Gov, com reconhecimento facial. Por exemplo, as pessoas antigamente tinha muito isso, hoje ainda tem, tá? Tá, mas as financeiras não estão em conluio com essa gente que faz esse golpe? Não sei te dizer, possivelmente sim. O que acontece? Eu trabalho com a Previdência desde 2003, tá? Tá. No início da minha profissão, a gente tinha que ir no INSS pessoalmente. Contos entrar babados. numa fila. Isso, tá? era uma fila gigante. A gente ficava desde as 6h30 da manhã. E acho que é por isso que eu nunca quis me aposentar. Eu ia grávida para a fila, era muito engraçado. E lá a gente ficava desde as 6 da manhã, abria às 7. Mas tinha o pessoal que estava panfleteando para os escritórios e para as financeiras. E eles ficavam na volta ali da gente. Quando eles viam os advogados, eles, sabe? E tinha também
esses panfletos para os aposentados procurar. Eles faziam o quê? O aposentado entrava e saía, eles largavam um panfletinho, a senhora quer empréstimo? Vai ali. E aí era num prédio aqui no centro. Sabe aquele prédio que tem... sabe o antigo INSS no centro? Que é ali ali onde eles cobram os impostos da prefeitura? Tinha um prédio antigo ali. Uhum. É atrás da prefeitura. Isso, atrás da prefeitura. Ali agora ele tá invadido, né? Tinha um vão ali. Agora aquele tomaram prédio, conta. Ele já está condenado há muitos anos, tá? Mas o INSS não saía dali. Então, tinha um prédio no outro lado da... Era do outro lado do mercado. Era no outro lado do INSS e das paradas de ônibus. Isso. Então, aquele prédio, ele tem vários andares. Ali ficavam as financeiras. Então, o que acontecia? Primeira coisa, o aposentado chegava ali, eles pediam um xerox da identidade e do CPF. O que nós temos? Todos os dados do cliente. E aí pediam o quê? O extrato do CNIS, carta de aposentadoria, concessão. As pessoas assinavam um documento sem nem saber o que era, achando que era empréstimo. Ou nem assinavam, mas eles ficavam com o documento. Então, se eles ficavam com o documento, muito fácil desses locais falsificarem, né? Porque se tem a cópia da identidade ali, tem assinatura. Então, já faz muitos anos que vem esse golpe. Então, mais um alerta. Não deixar documento, né? Se procurar pessoas que não são de confiança, vai entregar documento. Tem muita gente dizendo que é contador e é advogado, e não é. São despachantes, ou são pessoas que... Tem muitos despachantes que são pessoas que têm responsabilidade com o documento. Mas se não for indicado... Se for pegar um panfleto na rua, cuidem, né? Quem estão procurando, porque só a cópia do documento pode fazer empréstimo, né? Tira uma foto, não assina nada, a pessoa acha que não encaminhou nenhum tipo de benefício ou nenhum tipo de empréstimo. São N formas de golpe, entende? Então, assim, entregar documento para quem não tem... Para quem não sabe, para a gente que não sabe quem é, não conhece, não tem indicação, é muito perigoso. Tá. A fraude está correndo. Não, o bagulho é tenso, né, meu? Não tem como a gente saber. Eu recebo nesse telefone aqui, acho que umas 30 ligações por dia, meu. Tudo vem como... É como gerente de banco. Spam, não sei o quê, suspeita de golpe. Eu não consigo entender. É das lojas, tu nem sabe se porque eles pedem teu CPF, né? Não, eu nem atendo, né? Se não tenho um número na agenda, eu não atendo. Mas muitas vezes as pessoas estão trabalhando, querem se libertar, né? É o dia inteiro. Ele começa a dar informação sem nem prestar atenção, porque eles ligam exatamente, né? Quando? Eles pegam tudo no momento de bobagem. Ou depois das 5, né? Que o banco tá fechado. Ou no momento. Eu caí num golpe uma vez que o cara mandou um WhatsApp no que eu tinha recém-acordado, assim, Quem sabe? Não caiu em golpe, né? Tá? Todo mundo já caiu em golpe. Eu tinha recém-acordado, e aí eu tava meio dormindo, e daí o cara disse que ia me mandar uma arte, e eu peguei, tá legal. E aí eu mandei, depois que eu mandei o dinheiro, assim, não era muito, era R$100. Eu disse, não, mas é muito barato por R$100. Nunca mais. Mas eles sabem, parece que eles adivinham, né? O momento de distração. Eu tinha recente acordado, tava meio dormindo, sabe? Eu tava assim, num momento bem ananá, assim. E eu disse, não, legal, isso me servia. E ainda o cara, eles são tão abusados que ele ainda disse, não, me manda mais 50, que aí eu vou te entregar. Sim. Eu disse, tu não te deu conta que eu vi que era golpe quando eu tava fazendo a transferência para ti? Não é golpe, senhor. Claro que é, meu. Tu quer me mandar, tu me manda, então. Claro. Que eu te mando o resto. Mas se não. Então eles pegam as pessoas no momento de que as pessoas estão... Agora tem um último golpe que eu vi. Não deve ser atual, né? Deve ser um pouquinho... Um remake. É que eles mandam um motoboy para tua casa dizendo que tu recebeu um presente, que teve um amigo que te deu um presente. Mas que... Eu nem minha mulher me dá presente, cara. Imagina se um amigo vai mandar presente. Para te receber... Não, mas as pessoas adoram ganhar presente, né? Mas para te receber, ele precisa tirar uma foto do teu rosto,
com presente para comprovar para a pessoa que ele entregou. E Amigo aí da tá onça. lá o reconhecimento facial. E com isso eles fazem empréstimo, eles fazem várias coisas que a gente nem pode imaginar, né? Então tá a gente fica aqui muito tempo falando de Ó, golpes. não, mas tem mais um aqui que eu Mais preciso uma saber. pergunta, tá. Esse aí é importante. Vamos lá. Como identificar os descontos indevidos de associações de aposentadoria? Primeira coisa, eu acho que tu não vai saber me responder. Por que existe associação de aposentadoria? Tá? Se o cara já está aposentado, já não é mais para estar em associação nenhuma, já é para estar só descansando. Tá? Mas tudo bem. Essas associações muitas oferecem vezes... serviços. Né? Isso, exatamente. Eles oferecem. E como aparece isso lá no extrato? Isso aparece como desconto no extrato de pagamento. Mas sai o nome de associação? Sai o nome de associação. Tá. Sai. Precisa acessar o site Meu INSS. Tá. Não tem no extrato do banco isso. Não, isso não tem. Isso vem descontado direto em folha do INSS. Para verificar isso, precisa entrar dentro do site com a senha Gov. Ali entra www.meuinss.gov.br. Vai colocar o CPF, vai botar a senha Gov e vai pesquisar na lupinha extrato de pagamento. No extrato de pagamento, vai abrir só o último mês. Então, precisa fazer a pesquisa de um período maior, de 5 anos. Então, ali vai pedir ali o período. Ter que ficar... Aí é importante ver mês a mês. No pagamento de cada mês, ali tem o valor que é pago, que se chama MR da competência, né? Que ali vai ter o valor, por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo. E abaixo desse valor mensal tem os descontos. Ali que vai aparecer os descontos. Pena que não tem como abrir um cliente para a gente mostrar. Eu vou me aposentar agora, vai fazer a minha aposentadoria. Isso, daí a gente apresenta para o pessoal. E aí depois a gente vai apresentar o meu... Então, esses descontos aparecem como ali nos descontos do salário. Vamos tirar um empréstimo ao vivo no INSS, que a doutora não sabe como fazer o empréstimo. Vamos aprender, Vamos né? fazer no meu. Isso. Vamos fazer no meu. Tá, mas então vamos ver quanto tempo a gente tá de live já. Nós estamos chegando a 1h08. Então vamos fazer o seguinte. Mas as perguntas foram muito interessantes, né? Mas importante que o pessoal tá com... É que o nosso público é interessante. Né? Nosso público ele é diferenciado.